Fala, nação rubro-negra, Galáctico Rubro-Negro na área. Acompanhe comigo esse corte da Jovem Pan Esportes, onde o ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, fez fortes declarações sobre BAP, Felipe Luiz, sobre a reconstrução do Flamengo. Você vai acompanhar comigo agora, mas antes de mais nada, deixa eu te pedir para se inscrever no canal, deixar o teu like aí, canal Galáctico Rubro-Negro. Vamos acompanhar agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Na minha vida hoje, eu considero que a minha missão como dirigente do Flamengo, eu já cumpri. Então eu não tenho intenção de voltar. Inclusive nessa última eleição, muita gente pediu que eu viesse candidato, mas eu preferi não participar do pleito, primeiro porque, como eu estou como deputado federal hoje, eu acho que não existe nenhum conflito de interesse. Vários deputados federais são presidentes ou foram presidentes dos seus clubes. Mas eu acho que existe um conflito de agenda. O mandato de deputado federal é muito desgastante, me exige muito. Então, normalmente, nos jogos de quarta-feira, eu estou em Brasília votando, então não poderia nem comparecer aos jogos do Flamengo. E eu entendo que eu posso contribuir com o esporte, e indiretamente até com o Flamengo, dado que eu não sou um deputado do Flamengo, mas eu contribuindo com o esporte brasileiro, com o futebol brasileiro, eu vou estar também contribuindo com o Flamengo. Mas vou estar sempre ligado lá no nosso Mengão, principalmente como torcedor de arquibancada, que é o que eu sempre fui. Presidente, agora Guilherme Silva, que é quem acompanha de perto aqui o Flamengo pela Jovem Pan, é quem faz uma pergunta para o senhor. Tudo bem, Boni, companheiros, presidente? O senhor não é mais político no Flamengo, mas como torcedor tem acompanhado esses primeiros meses da gestão do BAP, que o senhor não apoiou, o senhor apoiou o Maurício Gomes na última eleição. Eu queria saber a sua análise desses primeiros meses do BAP como presidente do Flamengo e também o senhor na eleição foi oposição. Como é que está sendo o comportamento do senhor nesse momento em relação à gestão do BAP? Boa tarde. Olha, Guilherme, em primeiro lugar, eu sou torcedor, sou sócio do Flamengo, eu quero o melhor do Flamengo. Então, estou muito feliz de ter sido campeão carioca, estou muito feliz com o trabalho do Felipe Luiz. Acho que o Felipe Luiz já foi uma revelação assim, fantástica. Tenho até medo que ele receba uma proposta aí do clube da Premier League, do jeito do trabalho que ele está fazendo. Acho que está fazendo sucesso no mundo inteiro. Então, eu sou, como torcedor, estou torcendo muito. É público que eu não apoiei o atual presidente. Nós sempre fomos, sempre não, no início até entramos juntos no Flamengo. Mas nos tornamos adversários, não precisa nem dizer porquê, é só ver o que ele falou de mim ao longo do tempo, mas nós queremos o melhor para o Flamengo. Alguns dos diretores dessa atual gestão são meus amigos. O vice-presidente mesmo, Flávio Wiemann, foi meu vice jurídico, é uma pessoa por quem eu tenho maior apreço e admiração, e assim como ele e outros diretores, vice-presidentes e alguns profissionais do Flamengo, eu acho que estão indo muito bem. Presidente Eduardo Bandeira de Melo, o nosso convidado desta semana no Bastidores da Bola. Giovanni Chacon, agora é quem pergunta. Obrigado, Boni. Um abraço para você, um abraço para o presidente, para o pessoal que nos acompanha. Presidente, a gente olha hoje o futebol brasileiro em geral, na questão de gestão, muitos presidentes, dirigentes em geral, diretores de futebol, muita vaidade quando recebem ali o momento de assumir o cargo. Muitas vezes fazendo grandes investimentos sem ter a grana ali fácil ou digamos, um retorno. O time ele não tem a capacidade de investir tanto, investe-se pesado para tentar deixar a marca, o nome, marcado na história do clube, do Flamengo ou qualquer outro. A sua gestão, não que não tenha tido vitórias, mas foi muito mais marcada pela reestruturação financeira e que os frutos foram colhidos por outros presidentes vêm sendo colhidos hoje. Como é que foi esse trabalho e esse momento que você pensou, olha, talvez o mais importante nesse momento não seja disputar tão firme os títulos, mas sim recuperar a parte financeira do clube? Olha, Giovanni, nós fizemos o que tinha que ser feito naquele momento. Então, nós assumimos o Flamengo numa situação absolutamente catastrófica, em que o clube estava com as suas receitas penhoradas, o clube devia 3, 4 meses de salário, o clube praticava apropriação indébita, então tinha uma dívida com o governo muito grande mesmo. O Flamengo não sabia nem o tamanho da sua dívida, a questão trabalhista era absolutamente caótica. O Flamengo era réu em mais de 600 ações trabalhistas. Então, naquele momento, o que a gente precisava era arrumar a casa, precisávamos dar um freio de arrumação e fazer os sacrifícios necessários para que a gente pudesse, inclusive, recuperar a dignidade, recuperar a credibilidade e recuperar o respeito perante os nossos torcedores e perante os interlocutores de um clube de futebol, jogadores, treinadores, fornecedores, empresários, financiadores. E isso nós fizemos, e não enganamos ninguém. No meu discurso de posse eu falei, o Flamengo tem um passivo financeiro enorme, mas tem um passivo ético e moral que é maior do que o passivo financeiro. E nós vamos ter que recuperar a credibilidade, a dignidade do clube, dar exemplo para os mais de 40 milhões de torcedores, custe o que custar, mesmo que isso nos sacrifique na área esportiva, na área social. E foi isso que nós fizemos. E, felizmente, eu contei com o apoio do torcedor do Flamengo. Eu acho que o torcedor do Flamengo teve um mérito muito grande. Durante os anos de sacrifício, eu sempre encontrei, da maioria esmagadora dos torcedores, uma postura de apoio, de compreensão. E isso foi muito bom porque, em seguida, nós pudemos colher os frutos.
Raí Monteiro, sua primeira pergunta para o presidente Eduardo Bandeira de Mello. Tudo bem, presidente? Boa tarde, um abraço para você, a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan, também os amigos. Ainda nesse tópico, né, de gestão, e que o Chacon citou há pouco, né, de vaidade, e até o senhor falou também sobre fazer o que precisa ser feito. O senhor avalia que hoje no futebol brasileiro falta um pouco desse senso de urgência para a maioria dos presidentes em olhar para o quadro do seu clube, olhar para a dívida, muitos deles, né, a dívida que é crescente a cada temporada, e entender, olha, aqui a gente vai ter que tomar uma medida impopular, talvez a gente vai ter que montar um time menos competitivo, não vai brigar por títulos, mas isso ali na frente vai nos trazer um benefício maior, vai nos trazer uma saúde financeira em que a gente vai poder montar times aí sim mais competitivos. O senhor acha que muitas vezes os presidentes avaliam os clubes pelo momento, né? Eu quero deixar meu nome marcado na história por títulos, não necessariamente por ser alguém que iniciou ali um processo que lá na frente vai colher frutos, muito no sentido da vaidade. O senhor enxerga dessa forma? Eu enxergo exatamente dessa forma. Eu acho que hoje até, principalmente depois do sucesso que o Flamengo alcançou, essa postura tem mudado em vários clubes. A gente já vê vários presidentes, principalmente da nova geração, né, já adotando um outro tipo de atitude, um outro tipo de postura em relação a esse conflito entre interesses pessoais, vaidades e os reais interesses do clube. Mas, infelizmente, isso ainda não é, vamos dizer, ainda não é predominante. Acho que muitos dirigentes ainda colocam o efeito dos seus mandatos à frente dos interesses do clube. Isso nós vimos muito, né, durante a nossa passagem pelo Flamengo. Um exemplo que eu sempre cito é o exemplo dos contratos de direito de transmissão que todos os clubes assinaram no final de 2016, início de 2017, para vigorar entre 2019 e 2024. O que aconteceu? Naquele momento, a Globo e a Turner, né, que era concorrente da Globo na época, assinaram contratos assim generosíssimos com a maioria dos clubes e, inclusive, disponibilizaram um valor substancial de luvas para todos eles. E boa parte, eu diria, a maioria esmagadora dos clubes, o que fez com as luvas? Investiu no time de futebol para poder ganhar o que fosse necessário em 2017 e 2018. E o Flamengo, que foi o clube que, ao lado do Corinthians, foi o que mais recebeu luvas, o que nós fizemos com as luvas? Nós pagamos dívidas, né, nós concluímos o nosso centro de treinamento, nós até deixamos parte substancial dessas luvas para serem sacadas pelo meu sucessor, que eu, naquela ocasião, não sabia nem quem seria. Mas era a postura correta a se fazer, olhando os interesses do clube. O que aconteceu? Em 2017 e 2018, vários dos nossos adversários montaram times poderosos, né, e o Flamengo ainda sofreu um pouquinho, né, conseguimos, principalmente em 2018, conseguimos o vice-campeonato, né, em 2017 foi um ano em que nós fomos à final da Copa do Brasil, fomos à final da Sul-Americana, mas ainda não era o time que a nossa torcida merecia, mas era o que precisava ser feito naquele momento. Quando chegou em 2019, aqueles clubes todos que usaram as luvas para reforçar o time de maneira assim, episódica, né, pontual, tiveram que pagar as dívidas, o futuro chegou. E o Flamengo estava nadando de braçada. Pôde montar aquele time que foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e que até hoje nós, vamos dizer, nos aproveitamos, né, desse sucesso aí e dessa nova postura aí do clube. Muitos torcedores, inclusive de outros times do Brasil, utilizam esse período do Flamengo de exemplo, né? O Giovanni Chacon sabe bem, setorista de São Paulo, acompanha o tricolor, muitos torcedores falam, né, que tem que passar por um período de vacas magras para tentar apertar o cinto e depois corrigir lá na frente e colher os frutos no futuro. Muitas vezes até uma promessa de campanha que não é cumprida durante a gestão porque se sentem ameaçados de não ficar para a história. Faz grandes investimentos e aí o que acontece? A gente vê a dívida de todos os clubes, usando, claro, São Paulo que eu acompanho de perto, mas as dívidas só sobem. É verdade. Guilherme Silva. Quem entrar para a história é o clube, não é o dirigente, não é isso? Perfeitamente. Falta um pouco de estendimento. Guilherme Silva. Ainda sobre essa questão levantada pelo Chacon e pelo Raí, o senhor sente que algumas pessoas da política do clube desvalorizam o que o senhor fez no passado por essa questão financeira? O senhor, né, digamos, deixou a terra preparada, aí os outros, né, a outra gestão chegou, colheu bons frutos disso. O senhor sente que a política do clube, algumas pessoas do clube desvalorizam o que o senhor fez no passado? Veja bem, eu acho que o importante é que o Flamengo ganhe. Tá? Eu não estou interessado, né, em ser reconhecido por 100% das pessoas, por dirigentes. A gente sabe que vida política de clube de futebol é uma coisa difícil mesmo. Vocês acompanharam, aí tentaram me expulsar do Flamengo 3 vezes, minha família sofreu o diabo, mas o importante é você saber que você fez a coisa certa, e eu tenho hoje uma satisfação muito grande de ver que a torcida tem um reconhecimento muito grande, tem um carinho muito grande por mim, e isso daí não tem preço. Tá? Você vê a torcida me tratando do jeito que trata, né, com reconhecimento, com carinho, com admiração, né, e ver o time ganhando, é o melhor dos mundos. Então é isso que a gente quer. Presidente, com relação à questão financeira, a gente já falou aqui, é um exemplo para até outros clubes, mas a minha dúvida é se o senhor se arrepende de alguma coisa feita na gestão do futebol. Por exemplo, alguns torcedores podem criticar talvez a alta rotatividade de técnicos ou algumas contratações que não tenham dado certo. Se o senhor se arrepende, teria feito alguma coisa diferente na gestão do futebol? Bom, vamos lá, Vitor. Em primeiro lugar, a gestão do futebol do Flamengo, né, nos meus 2 mandatos, foi totalmente profissionalizada. Então, nós tivemos, desde o primeiro momento, diretores de futebol que tocavam de maneira intensa e com autonomia total o futebol do Flamengo, o dia a dia do futebol do Flamengo. E agora, é claro que erro acontece.
Você mesmo citou um aí que eu sempre cito quando pergunto o que você fez de errado, o que aconteceu de errado no Flamengo durante os seus 6 anos. Eu acho que a rotatividade dos treinadores foi muito maior do que poderia ter sido. Eu acho que esse erro, eu diria assim, que não é um erro que é privilégio do Flamengo, isso aí é da cultura do nosso futebol. Isso acontece na grande maioria dos clubes e é estimulado, inclusive, por pressão de alguns jornalistas, colegas de vocês, de torcedores, e que acaba, a pressão às vezes é tão intensa e é tão, vamos dizer, devastadora, que acaba interferindo no próprio, na questão psicológica que envolve o treinador. O treinador às vezes está fazendo um bom trabalho, mas acaba que aquela pressão interfere no trabalho e ele acaba tendo que ser substituído. Mas eu entendo que a grande maioria de vocês tem razão, eu acho que a gente deve evitar isso, eu acho que nós temos que dar tempo para os treinadores fazerem o seu trabalho, e com certeza eu reconheço que o turnover de treinadores do Flamengo foi muito grande. Aliás, tem sido. Não torcer para o Felipe Luiz ficar 10 anos na frente do Flamengo. Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo entre 2013 e 2018, é o convidado do Bastidores da Bola dessa semana. Raí Monteiro agora é quem faz a pergunta. Presidente, queria também uma avaliação sua em relação à gestão passada, né? Já que essa iniciou-se há pouco e a gestão passada foi aquela que sucedeu o seu trabalho à frente do Flamengo de uma forma global, né? Financeira, administrativa, esportiva também, como você viu, como um sócio, um conselheiro do Flamengo, um ex-presidente, como você viu a gestão do Rodolfo Landim durante todo esse período em que ele esteve à frente do Flamengo? Olha, eu acho que teve coisas boas, né? O Flamengo ganhou alguns campeonatos, poderia ter ganho mais, mas eu acho que teve coisas boas, teve coisas que não foram tão boas. Eu acho que faltou profissionalismo, acho que faltou impessoalidade, né? Coisas que na minha administração eram pedras de toque, né? Durante 6 anos da minha administração, nunca contratamos um parente meu, nem de nenhum vice-presidente meu, nunca contratamos amigos, né? Os processos eram todos impessoais e absolutamente profissionais. Né? E já na gestão do presidente Landim, a gente viu que não foi exatamente assim. Né? O que, aliás, não é assim na maioria dos clubes brasileiros. Né? E talvez por conta disso, nós não tenhamos ganho todos os títulos que a gente gostaria. Mas não vamos ficar reclamando disso, né? Acho que teve coisas positivas também. E agora é torcer para daqui. Rapaziada, nós vimos aí a entrevista do ex-presidente Bandeira de Mello. Vale a pena ressaltar, né, que essa reestruturação do Flamengo levou anos, né? E foi de forma positiva, nós vimos os frutos, né, do que se foi plantado lá atrás pelo ex-presidente, né, Bandeira de Mello, na qual quando assumiu o Flamengo deteriorado, na pior, Flamengo com uma dívida astronômica, bilionária, né, e com um trabalho, vale a pena ressaltar também que quando o Bandeira assumiu, ele tinha toda uma equipe junto com ele ali, o ex-presidente Rodolfo Landim também estava, BAP também fazia parte, o Valim, dessa equipe, né, que reestruturou o Flamengo. Mas aí por questões internas e brigas, né, teve as confusões deles lá, a vaidade dos presidentes. O que aconteceu? Houve esse racha, né? Mas o Flamengo cresceu, o Flamengo evoluiu. Naquele primeiro momento do Bandeira de Mello, nós comemoramos apenas um título, que foi a Copa do Brasil. Mas foi um plantio, né? Foi plantado lá atrás essa reestruturação e nós colhemos os frutos aí, que foi com essa enormidade de títulos que nós conquistamos aí de 2019 para cá. Então valeu a pena. Então assim, vale ressaltar que o ex-presidente Bandeira de Mello merece ser aplaudido, merece ser reconhecido pelo trabalho que foi feito. E hoje, se nós estamos em outro patamar, como diz o nosso querido Bruno Henrique, graças ao ex-presidente Bandeira de Mello que plantou lá atrás. E hoje nós estamos colhendo esses frutos com títulos e vamos conquistar muito mais ainda. Bom, galera, eu deixo aqui o meu alô para vocês, agradeço a todos vocês que nos assistiram por esses minutos e eu te peço, se inscreva no canal aí, deixa o teu like, compartilha esse vídeo aí, tá? Nos ajude, porque o seu compartilhamento, o seu like é muito importante para o crescimento do canal. Valeu, galera? Esse é o canal Galáctico Rubro Negro, tamo junto e aquele abraço.